Mesa esportiva da ESPN avalia desenvolvimento tático do Corinthians contra o São Paulo. A gente tem alguns dados do lado do Corinthians mostrando como jogadores importantes começaram muito bem a temporada. Influentes no jogo, jogadores com mais presenças em jogadas de gol do Corinthians na temporada. Na direita a gente tem gols, assistência e construção. Então vamos lá, Roger Guedes, 5 presenças, Yuri Alberto, 4 presenças, e o interessante é que, entre aspas, apenas um gol mais 3 assistências, o que mostra que ele não é só o homem-gol, o homem de finalização. O Fagner, muito participativo nesse início de temporada. Renato Augusto, todo mundo sabe a capacidade. Todos tiveram a presença nos gols no Majestoso. Quanto o sucesso do Corinthians em 2023 esbarra nesses nomes que estão na tela? Muito. E tem um que não faz gol, mas é importantíssimo, que é o Cássio, né? Você tem que puxar a sardinha pra não fazer. Mas é até pelas atuações que ele vem tendo nesse começo de ano, né? Ontem, inclusive. Na estreia, fez uma grande partida, mesmo o Corinthians perdendo. Ontem fez uma boa partida. Assim, o Corinthians tem um time, um 11 muito bom. Ele sai em vantagem em relação ao São Paulo. Isso. O São Paulo tá passando uma reconstrução. Depois a gente vai falar do São Paulo, né? Mas o Corinthians tem um time. Aí, óbvio que tem seus calcanhares de Aquiles. É um time que as suas referências técnicas, na maioria, são jogadores que já têm uma certa idade. Levando isso para o calendário brasileiro, é praticamente impossível Renato Augusto, Fagner, Gil, esses caras conseguirem, Paulinho, que está voltando agora, Juliano, Fábio Santos, conseguirem jogar todos os jogos. Então, o Corinthians... E uma das coisas que o Corinthians vai ter dificuldade é isso, porque ele é muito dependente desses caras, desses que tu citou aí. E isso é natural, porque o Corinthians ainda está se construindo. Vai perder no meio do ano, né? O Maicon vai embora, o Duqueiroz vai embora. Então, assim, o Corinthians vai ter trabalho também, mas ele tem um time base bastante confiável. Duqueiroz meio do ano, Maicon em dezembro. Maicon vai no fim do ano, Duqueiroz vai nesse acordo. Ele foi uma das engrenagens envolvidas na negociação para trazer o Yuri Alberto aí definitivo. Vamos analisar mais o Majestoso agora no nosso touch, no nosso telão com o glorioso aniversariante do dia, Gustavo Zupac. E aí, Zupac? É isso, Mota. Vamos falar um pouco sobre padrão. E só para adicionar um dado aí na conversa do prazo, tem o Balbuena. O contrato acaba em junho. Por enquanto não há conversas para renovação. É mais um que pode deixar o Corinthians no meio do ano. Vamos falar um pouco sobre padrão. E padrão, o primeiro ofensivo e depois defensivo, né? O Corinthians não fez um grande jogo contra o São Paulo. No segundo tempo, o time correu mais riscos do que deveria. Mas no primeiro tempo, cumpriu exatamente o que estava proposto nas duas pontas. Pontas defensiva, ponta ofensiva. E me chama a atenção o papel do Watson nesse time, né? Porque vimos aí a tela com grandes nomes, né? Nomes mais badalados do elenco. Mas quem de fato mudou a sua função na equipe em 2023, comparado com 22, é o Watson, né? O Fernando Lázaro tem montado o meio-campo no chamado losango, no time de ontem, com o Rony na ponta do losango, o Duqueiroz como meia pela direita, o Renato como meia pela esquerda e o Watson, que sempre foi ponta, né, no time principal, jogando como a ponta do losango, mas o meia, como se fosse de fato um camisa 10. E ele vem se aproveitando desse posicionamento para participar mais do jogo, sempre está perto da bola e ainda aproveitou para fazer os 2 gols na vitória do Majestoso de ontem. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do Adson e como, com esse desenho, com esse formato, o Corinthians vem construindo um padrão de jogo bastante interessante ofensivamente em algumas das partidas. Bora ver? Esse é o lance do primeiro gol do Corinthians. A bola sai dos pés do Cássio. 1 minuto de posse de bola do Corinthians até sair o gol contra o São Paulo. Play. Corinthians faz a saída baixa, né, com seus zagueiros, com o Fábio Santos construindo. O São Paulo não faz uma pressão tão alta, São Paulo cerca. E aí a gente já vê, o Rony na base do losango, o Duqueiroz é o meia pela direita, o Roger Guedes se movimentou, o Renato vai estar por aqui, o Watson, que é o 28, vai estar por aqui. É assim que se desenha o meio-campo do Corinthians. O Watson é o jogador mais centralizado, o Renato é o jogador mais aberto e o Roger Guedes se movimenta bastante e vai participar bem ativamente do lance. Mas o curioso é que com esses jogadores todos, o Watson, ele tá sempre perto da bola. Se o jogo tiver para a direita, o Watson vem para a direita. Se o jogo tiver para a esquerda, ele vem para a esquerda para se juntar. E essa é uma característica desse Corinthians até o presente momento. O lado de construção é o lado esquerdo, né? O Corinthians reúne
o Guedes, o Renato e o Watson, às vezes vem até o Fábio Santos, e com isso o Corinthians concentra jogadores técnicos de lado e, puxa 1, puxa 2, puxa 3, 4, 5 marcadores do São Paulo, todos por lado de cá. O outro lado fica livre e quem vai aparecer já é o Fagner, o 23 do outro lado. Então a presença do Watson possibilita ao Corinthians ter esse triângulo sempre pronto para jogar, sempre com opção de passe. A construção é por esse lado. Olha lá. Agora o Guedes abriu, o triângulo está aqui, sempre com opção de passe. O lado esquerdo é o lado de construção da equipe do Corinthians. E tem sido assim nos últimos jogos. O Guedes faz a tentativa, a bola morre no Renato e aí começa a mudança. O lado inteiro, o eixo do jogo está todo virado para a esquerda. O que é que o Renato Augusto faz porque ele é diferente? Olha a bola e chama na direita. Inversão para o lado vazio, né? Onde o Fagner tem o corredor livre para subir. Ele tenta a primeira inversão, aliás, ele faz a primeira inversão. O Fagner tenta o primeiro cruzamento, volta. Duqueiroz, olha, de novo o Renato. E aí vem o olhar do craque, né? Aí vem o jogador que tem a visão diferente. De novo, o Renato enxerga o Fagner nas costas e um passe pornográfico maravilhoso. Bola para trás e tá aí o Watson, né? A ponta do losango corintiano, meia de chegada. Curioso, Fábio Santos dentro da área. Contra o Guarani, Fábio Santos de cabeça fez o gol da vitória. Ó, o Fábio Santos está pisando, os dois laterais participando. Mas o Watson chega para fazer o gol. Separei o lance do jogo contra o Água Santa, câmera de cima, é o drone que filmou, pra gente ver de novo, Quando eu falo de padrão, são comportamentos que se repetem. De novo, o Corinthians tem Renato Augusto aqui, Watson aqui, Roger Guedes aqui, Fábio Santos aqui. Aliás, aqui é o Fábio, aqui é o Guedes. O eixo do jogo todo do lado esquerdo, a construção é por aqui. O que é que faz o Renato? Chama no 1 contra 1. Tem Fagner no corredor. É padrão. A jogada tem se desenhado dessa maneira. E, de novo, um passe espetacular para o Fagner. E ele vai cruzar. A finalização é diferente para o Yuri Alberto, gol de cabeça. Padrão ofensivo da equipe do Corinthians. Vou mostrar mais um lance, e esse lance que eu vou mostrar é sobre padrão defensivo, porque o Corinthians teve nos primeiros jogos muitas finalizações contra o seu gol, com facilidade os adversários de diferentes níveis chegaram ao gol do Cássio. E o Fernando ontem, depois do jogo, elogiou a equipe do Corinthians na movimentação defensiva, na compactação. O bloco baixo, marcando mais embaixo, funcionou muito bem. E o São Paulo demorou muito tempo, foi só na reta final do jogo que o São Paulo conseguiu entrar na área do Corinthians para finalizar. Então o comportamento defensivo do Corinthians foi melhor. Vamos dar uma olhadinha? O que é que está falando o Fernando Lázaro? O que é que ele está querendo dizer com isso? Primeiro tempo ainda, estava 2-0 já, o ataque do São Paulo, o Mendes tem a bola. Detalhe, o Corinthians vem voltando, vem baixando o seu bloco. Não marca em cima não, deixa o São Paulo trabalhar a bola. E aqui, é isso que me chama a atenção. No primeiro vídeo eu mostrei o Watson como o 10, né? Como o jogador da ponta do losango no momento ofensivo. No momento defensivo, olha onde o Watson foi parar, como um assistente do Fagner. Olha que importante que é o papel do Watson na equipe do Corinthians. É um Corinthians que marcou com linha de 5 sem a bola, 3 aqui, o Guedes baixando, e só o Renato e o Yuri Alberto que estão aqui à frente. Roger Guedes baixando sem reclamar, hein? O Praça jogou com o Guedes, sabe que isso não é muito comum. Então o Corinthians, baixo, marcando compactinho, o Watson ajudando o Fagner para que o São Paulo não tenha espaço para infiltrar. O passe é mal feito, não conseguiu. O Corinthians estava muito bem posicionado e obrigou o São Paulo a rifar. O lateral foi batido, a bola voltou para o São Paulo e a mesma jogada se desenvolve. De novo no pé do Mendes, São Paulo vai tentar construir da mesma maneira. De novo vai tentar jogar pela esquerda, aqui Adson baixando com o Wellington pela direita. Não consegue pela direita, pela esquerda o São Paulo. Vai tentar construir de novo. Então, bom, se aquele lado está bloqueado, eu vou para o outro lado. Chamo o Orejuela. De novo, observação. Ó o Corinthians de novo, ó o Guedes onde tá, perto do Fábio Santos. Fagner tá aqui, Adson tá voltando. Todo mundo alinhadinho, bloco baixo, sem espaço para o São Paulo trabalhar. E aí o Orejuela tenta um cruzamento e a bola vai embora. Então, o Corinthians se comportou muito bem defensivamente durante boa parte do jogo, em especial no primeiro tempo. E o São Paulo ou chutava de longe ou cruzava sem perigo. Funcionou bem no primeiro tempo, especialmente o Corinthians na ponta ofensiva e na ponta defensiva. Felipe. O Corinthians venceu o majestoso contra o São Paulo. É aquela coisa, né? Clássico muitas vezes é o suficiente para mudar a percepção que se tem de time A e de time B. O resultado de um jogo de 90 e poucos minutos de bola rolando
é suficiente para mudar toda uma situação. O Corinthians chegou ao Morumbi sob várias desconfianças. Não vencia clássicos, não vencia fora de casa e com um tabu de 11 partidas sem derrotar o rival no local do jogo. Além do trabalho de Fernando Lázaro, estar sob a avaliação da Fiel. Venceu e passou a ser o líder do Paulistão. Muito feliz com o resultado, muito feliz com o que o time conseguiu trazer para um jogo com todo esse contexto e sabendo jogar esse tipo de cenário que é difícil. Deu uma virada de chave aí para nós. E isso é mérito de todo o trabalho do Fernando, de todo o time. O líder era o São Paulo, até então invicto na temporada. Bastou a derrota, mesmo não jogando mal, encurralando o rival no segundo tempo, para alguns jogadores serem criticados e para decisões de Rogério serem questionadas. Sim, enquanto o São Paulo convive com seus problemas de muitas lesões e ausências, no Corinthians a realidade é outra. Paulinho voltou a atuar após 9 meses. Fausto Vera deve ficar à disposição na semana. E somente Gustavo Mosquito, Cantillo e Maicon são atletas fora de combate. Situações contrastantes, de times contrastantes, que carregam uma rivalidade capaz de tornar ídolos em vilões e vice-versa após 90 minutos da somente 5ª partida da temporada. Tudo muda rápido nessa história chamada futebol, você conhece bem isso, Praz. A gente vai falar do São Paulo, vamos começar falando do lado vencedor, o Corinthians. Qual o peso por um treinador em começo de carreira, Fernando Lázaro, ganhar um clássico? Que não é ganhar um clássico, é ganhar um clássico que o Corinthians vinha sofrendo no Morumbi. Futebol as coisas, como falou, mudam muito rápido, criam-se conceitos muito rápidos, tanto pro bom como pro ruim. E pro Fernando é importantíssimo, né? Porque a gente não vai ser hipócrita de não falar sobre isso. Tem uma desconfiança muito grande em relação a ele, porque ele nunca foi treinador principal. Então, assim, uma derrota, se acontece ao contrário, o Corinthians perde em casa pro São Paulo, é uma cobrança muito grande em cima dele. Então, assim, dá um gás, dá um fôlego para ele poder ter um pouquinho mais de tranquilidade. Não sei se é mais tranquilidade, mas um pouquinho mais de calma para poder trabalhar. Porque qualquer treinador que chega no Corinthians já é uma pressão muito grande, já é uma cobrança muito grande. Imagina um cara novo, né, com pouca experiência, ou quase nenhuma como treinador, comandando um time do tamanho do Corinthians. Então, para ele, em termos de ambiente, em termos de continuidade de trabalho, por mais que a diretoria diga que confia, que aposta no trabalho dele, a gente sabe que ele vai estar constantemente sendo avaliado. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.